Prezado amigo, prezada amiga, mais uma vez aqui estamos no nosso programa Espaço Espírita, um espaço disponível na internet, através de um grupo de amigos vinculados à Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, do município de Espera Feliz, Minas Gerais, tentando fazer um singelo trabalho de auxílio à divulgação da doutrina espírita. Para vocês que querem nos acompanhar, já existe uma série de vídeos postados no YouTube, vocês podem observar ao lado. Bastante digitar na pesquisa Espaço Espírita. Temos um canal disponível no YouTube e lá já se encontram alguns vídeos. Mais uma vez, o nosso querido amigo Rossano Sobrinho, um grande companheiro, um grande estudioso que está aqui conosco, nos auxiliando, nos trazendo informações importantes que tanto nos esclarecem, que tanto nos auxiliam. Hoje, nosso tema proposto, vamos tentar trabalhar um pouco em cima dele, está colocado na parte segunda de O Livro dos Espíritos, a parte segunda que é intitulada Do Mundo Espírita ou O Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 9, intitulado A Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Mais especificamente, se inicia na questão 459. A questão 459, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são ele que vos dirige. Então eu passo a palavra ao nosso companheiro Rossano. Rossano, vamos desdobrar um pouco mais, falar um pouquinho mais sobre essa influência espiritual para os encarnados. Nosso fraternal abraço a todos os companheiros que têm acompanhado o Espaço Espírita, as nossas reflexões. Falar de influência espiritual, de obsessão espiritual, é um tema muito importante em todos os tempos e principalmente na atualidade, porque nós vemos verdadeiros arrastamentos espirituais, né? Todos nós, através do pensamento, estamos vinculados à erraticidade, aos espíritos desencarnados. Às vezes nós pensamos como os espíritos de ordinário nos dirigem. Parece que somos marionetes nas mãos dessas entidades. A questão é que, pelo pensamento, nós nos conectamos às redes espirituais. Nós fazemos essa conexão com espíritos que estão pensando e vibrando no mesmo padrão. Então, quando nós falamos de renovação mental, de transformação moral, relembrando a palavra do apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a tão falada reforma íntima, nós estamos falando que, mudando o conteúdo interno, mudando o pensar, o sentir, o falar e o agir, nós deixamos determinada faixa vibratória mais densa e ascendemos a faixas mais sutis da vida. E isso que o Rossano acabou de falar aqui, a gente só vai fortalecer o que foi dito já no Livro dos Espíritos, também nesse item que nós citamos, né? Na questão 467. Vamos esclarecer aqui. Allan Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? A resposta vem em seguida. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Exatamente. André Luiz nos fala, por exemplo, que os espíritos mais densos, apegados à matéria, porque esses espíritos, os irmãos precisamos compreender que muitos dos que desencarnam, que deixam o corpo físico, não são recebidos no reino dos céus ou em colônias espirituais superiores. Ficam apegados muito ao plano material, por causa das suas necessidades, dos seus desejos, das suas paixões, né? Então, como diz Jesus, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Nós estamos naquilo que vinculamos à emoção, o sentimento. Então, esses espíritos têm necessidades, Aqueles que fumaram a vida inteira, como ficarão sem o vício do tabagismo do lado de lá? Precisarão de outros companheiros que ainda encarnados fumam, para que através deles possam sentir a sensação, receber as energias densas do tabagismo. Aqueles que tiveram a vida inteira viciados à bebida alcoólica necessitarão de copos vivos
através dos quais vão ser atendidos nas suas necessidades. Então, são verdadeiros plugs. Para desligar esses plugs, é preciso renovar mente e renovar atitude, que é um processo relativamente difícil. Não é somente o fato de desencarnar a porta do túmulo que fará que deixemos de fazer X ou Y coisa, né? Em absoluto, em absoluto. A renovação, ela é lenta, né? E o elemento necessário, porque nós não vamos realizar isso num passe de mágica, é sempre perseverar. Jesus asseverou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Das próprias imperfeições. Enquanto houver mazelas dessa natureza na alma, nós devemos perseverar. E uma palavra que os Espíritos têm dito, Eric, muito interessante: recomeçar. Porque nós vamos tombar, vamos escorregar, vamos cair, né? Os textos bíblicos dizem que o cair é do homem, o erguer é do Senhor, né? É isso mesmo. Nós somos seres ainda frágeis. Vamos cair algumas vezes, mas devemos estar no esforço. Allan Kardec é muito claro, os espíritos superiores esclarecem que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, é um esforço de renovação. E André Luiz, em Nosso Lar, fala que nós estamos na Terra adestrando órgãos para a eternidade. O que é adestrar órgãos para a eternidade, senão educar a nossa vida? Nós precisamos reencarnar porque necessitamos demais da Terra. Mas a Terra deve ser apenas material pedagógico para a nossa ascensão, né? Nós temos que não sermos dominados pela matéria, mas nos utilizarmos da bênção do corpo, do planeta terreno, da dimensão física, para crescermos e para avançarmos. Rossano, você falou anteriormente a respeito de Jesus. Então vamos esclarecer um pouquinho mais essas influências espirituais à época de Jesus, que é tão relatada fartamente no Novo Testamento. Quando a gente fala de influências negativas, que no Espiritismo chamamos de obsessões espirituais, né? Nós apenas constatamos hoje, numa linguagem um pouco diferente, mais atualizada, os fenômenos que aconteciam na época de Jesus e que aconteceram em todo o tempo na humanidade inteira. Porque Jesus, em todo o seu ministério, assistiu pessoas que estavam sob influência espiritual negativa. Nós temos um pai que traz um filho obsediado e Jesus afasta aquela entidade. Nós temos aquele obsediado gadareno que Jesus afasta um grupo de espíritos que se identificam como legião e eles dialogam com Jesus. Jesus autoriza que eles saiam dali e se dirigem em determinada direção e acabam assustando porcos que caem num precipício, num abismo. Então nós vemos Jesus lidando com esses espíritos. As teologias tradicionais, dentro de um processo negativo, classificam esses seres como seres demoníacos, como entidades entregues totalmente à perdição. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que são irmãos nossos desencarnados em condição espiritual de perturbação, de negativismo, de perseguição espiritual. Então, aquilo que nos textos evangélicos se apresenta como demônio ou espírito impuro, são espíritos despojados da roupagem física, que sempre perturbaram os seres humanos e até hoje prosseguem influenciando. Perfeitamente. Rossano, a questão 469, que se segue no mesmo assunto, o Allan Kardec pergunta o seguinte: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta vem a seguir: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. A resposta continua um pouco a mais, mas aqui a gente já consegue observar o que realmente é necessário, né? Fala um pouco mais para a gente da importância dessa conduta moral, dessa prática do bem, né? E esse pensamento sempre voltado para esse ponto que Jesus já tocou anteriormente, que era o vigiar e orar. Quando nós observamos um caso de obsessão, nós sempre acreditamos que o encarnado seja a vítima e o obsessor o algoz.
mas normalmente por trás desses processos, a vítima de hoje é o algoz do passado, que não perdoado pela vítima do passado ou se torna vítima hoje. André Luiz, em um dos seus livros, um dos mentores dele, no livro Nos Domínios da Mediunidade, um dos seus mentores chega a exemplificar que toda questão de obsessão é reciprocidade. Reciprocidade. O que equivaleria a dizer? Sintonia. Por que esses irmãos em desalinho emocional nos alcançam? Porque nós estamos comprometidos com eles. Quando o cidadão, quando o espírito encarnado modificar a postura e começar o trabalho no bem, o trabalho de amor, que quando falamos de caridade parece que é somente a cesta básica, o cobertor, isso é também, mas nós estamos falando de uma renovação integral do ser. Quando o ser vai mudando hábitos, comportamento, pensamento, ele vai desvinculando-se dessas entidades. Independente se a entidade espiritual vai perdoá-la ou não, ele está se renovando. O amor de hoje cobre multidões de pecado de ontem, como escreveu o apóstolo Pedro numa de suas cartas. Então, é uma renovação. O espírito passa a não alcançar mais aquele outro, porque ele está mudando. E um detalhe, segundo estamos informados, quando um companheiro perseguido, vitimado por uma perseguição espiritual, inicia essa renovação sincera, reparando as faltas do passado, ele pode colaborar na renovação do próprio espírito obsessor. Porque ele vai ser impactado, mas peraí, eu estou mal, estou perseguindo, e ele está melhorando porque está se renovando. Então a gente descobre, Eric, que a legenda, a máxima espírita, ela é legítima. Fora da caridade não há salvação. Porque somente a caridade, que é o amor em ação, nos renova de dentro para fora, abrindo novos horizontes para a nossa caminhada. É a misericórdia divina se manifestando. É a misericórdia divina. Bom, mais uma vez agradecemos a oportunidade, porque o nosso tempo está se findando, agradecemos ao Rossano pelos belos esclarecimentos, e fica aqui o nosso convite para que continue conosco nos demais vídeos já postados. Futuramente postaremos outros programas, e agradecemos a oportunidade e a audiência. Um fraterno abraço dos companheiros do programa Espaço Espírita.